minha irmã Ellen Pereira. Olá, olá. Bom, semana passada sei que os programas tiveram bastante impacto. Tivemos pessoas, inclusive, não é, Ellen? Que não são cristãs ou evangélicas, por assim dizer, não é? Que falaram sobre isso. Foi bem interessante. É um tema um bocado impactante e eu acho que foi bem recebido pelas pessoas. E o bom é que as pessoas falam sobre isso e aprofundam a ideia que tem em relação a isso. Até fazem uma certa reflexão em relação aos programas, que é fantástico. Graças a Deus. É isso que nós queremos, não é? Que as pessoas sejam impactadas e que também possa ir ao encontro daquilo que algumas pessoas já pensam e têm na sua mente. Esta semana nós queremos abordar um tema um pouquinho assim diferente. Queremos falar sobre a falta do primeiro amor nas igrejas e no coração dos filhos de Deus. Jesus, quando escreveu as cartas às igrejas do Apocalipse, ele enfatizou a uma das igrejas a falta do primeiro amor, não é? E nós podemos ver que no Apocalipse Jesus nunca escreve ao mundo, Jesus escreve à igreja. E Deus falava no meu coração, eu vendo assim e entendendo um pouquinho, meditando neste tema, via que a igreja é um pouquinho, ou seja, contrário, o mundo é um reflexo de como está a condição da igreja. Ou seja, porque Jesus falou para a igreja da falta do primeiro amor, a falta de praticar as primeiras obras. Quando eu vejo esta falta de primeiro amor, de praticar as primeiras obras, eu vejo uma perda de princípios que se tinha no início, costumes que se tinha no início que agora se perderam. Por exemplo, o que é que você quer dizer? O que é que vocês querem dizer com a falta de primeiro amor? Por exemplo, eu tenho pessoas que tinham antes o bom princípio de orar, que já não oram. Tinham o bom princípio de ler a palavra, já não leem. O bom princípio de ir à igreja, de dizimar, de ofertar. É um bom tema, não é? Depois o dízimo, não é? De praticar os princípios financeiros que a Bíblia ordena. De amar o próximo, de perdoar, da santidade, que é uma das coisas que está-se perdendo hoje em dia, onde tudo é lícito. Mas qual é a tua perspectiva, Ellen, sobre o primeiro amor, a falta do primeiro amor? Eu acho que quando a gente está no primeiro amor, todas essas coisas já não pesam. Quando a gente está afastado, orar, você fala, vou orar 30 minutos. Pesado, não é? Tem que orar. Quando não dormimos de joelhos, não é igual acontece. Eu acho que ir na igreja não custa. Eu sempre me debati de certa forma com esse tema do primeiro amor, porque eu venho do lar evangélico. Eu sempre tive na minha cabeça que o primeiro amor é quando a pessoa se converte e tem aquele fogo, não é? Aí eu sempre pensei assim, fogo, eu venho de uma família evangélica, sempre tive na igreja. Será que eu nunca tive o primeiro amor que essas pessoas tanto falam? E eu acho que o primeiro amor a gente vê através sintomas, não é? Que a gente tem. Ir na igreja não custa, orar não custa, estar com as pessoas da igreja não custa. Tudo custa mais quando a gente está afastado. Quando a gente está no primeiro amor, a santidade é uma coisa que advém naturalmente. Você fica, ai, o que Jesus vai pensar? A gente tem sempre isso, não é? Ai, o que Jesus vai pensar? E o primeiro amor é como você tá apaixonado mesmo por uma pessoa, você tá apaixonado por Jesus. Quando a gente tá apaixonado por uma pessoa, é assim, a gente não vê a hora de estar junto, não vê a hora de encontrar, de saber o que tá pensando, não é? E o amor é mesmo isso, é você falar com Jesus todos os momentos, não é? É isso mesmo. E não sei se tens notado, isso não é notável nas igrejas, que já não aborda esse tema. Antes era amor, salvação, amor, salvação, amor, salvação. E hoje não temos isso nas igrejas. Hoje mudou bastante, não é? E o que tu achas que nós temos que fazer para voltar a isso? Se calhar nós temos que ter menos pular e mais boca no pó, por assim dizer, buscar mais. O que tu achas que temos que fazer? Bom, pode-se fazer muita coisa, não é? Em primeiro lugar é assumir que estamos mal, não é? É assumir que perdemos, por assim dizer, não é? Esse primeiro amor, porque quando normalmente a pessoa perde o seu primeiro amor para com Deus, para com a obra de Deus, tem uma dificuldade de assumir. Eu não estou bem, eu não estou 100% bem, eu já não sou a mesma pessoa que eu era. Então eu acho que tudo começa por um reconhecimento, seja na vida com Deus, seja num relacionamento. Eu acho que tudo começa com o reconhecer o nosso estado atual. Tu dizias muito bem, quando nós estamos no primeiro amor, as coisas, por assim dizer, mais difíceis não pesam, são leves porque a gente está fazendo por amor, não é? Já ao contrário, quando já não há o primeiro amor,
fazemos tudo, pequenas coisas, mas fazemos tudo com um grande sacrifício. Não é? E depois é outra coisa interessante, a gente não perde subitamente, é aos poucos que a gente, né, vai deixando. E às vezes quando vê, já não tá, já não faz parte da igreja, já não faz parte de um ministério. É uma coisa que escandaliza, é uma pequena mágoa, é uma discussão e vai se perdendo, não é? E eu acho que nós temos que estar mais ligados nas pessoas em relação a isso, porque às vezes nós mesmos, indiretamente, podemos falar alguma coisa que faz a pessoa perder isso. Eu creio que hoje em dia, olhando para o mundo, nós queremos muito ajudar o mundo e a igreja, quando digo nós, a igreja em geral, queremos curar o mundo, queremos salvar o mundo, mas nós fomos a ver, acho que a igreja, em primeiro lugar, temos que fazer como Jesus fez, primeiro tratar com a igreja, tratar com o interior, por assim dizer, que é a igreja, e depois tratar o exterior, que é o mundo. E eu olho, Ellen, hoje em dia, quantas pessoas, por assim dizer, nós estamos no ano 2015. No ano 2000, né, desde o ano 2000 até 2015 foi em 15 anos, por assim dizer, não é? Parece que passou rápido, não é? Desde o ano 2000 até agora, 2015, quantas pessoas perderam o seu primeiro amor? Aliás, eu nem vou falar no 2000, vamos falar assim, sendo mais sinceros, desde 2011 ou 2012 até aqui, 2015, passou mais ou menos 3 a 4 anos. Quantas pessoas se desviaram? Quantas pessoas perderam o seu primeiro amor? Quantas pessoas, escutem bem, vocês estão aí em casa, quantas pessoas deixaram de vir à igreja? Quantas pessoas abandonaram ministérios? Quantos pastores renunciaram ao chamado de Deus na sua vida? Quantas famílias, casais dentro da igreja foram destruídos? Quantas pessoas foram afetadas? Ellen, sabe o que é que isto... nos últimos dias tem estado no meu coração um sistema assim de alarme. A igreja está em perigo, a igreja está doente, a igreja está enferma. Você que está aí escutando aí na sua casa, não importa se você é da casa do pai ou de outra congregação, talvez você é uma pessoa que hoje em dia não se indica, não tem nenhuma igreja, não tem nenhum rótulo de placa na sua vida, mas você já fez parte de alguma igreja. Eu quero dizer que a igreja de Cristo Jesus em Portugal está doente. E não só em Portugal, no mundo, não é? Mas estamos falando no nosso país. Está enferma, está precisando de cura, está precisando de voltar ao primeiro amor, está precisando de ser sarada. Eu acho que chegou aquele momento, tem um momento que chega na igreja e tem que falar, para tudo. Vamos tratar nós mesmos, vamos ver o que se passa, onde é que está o câncer, por assim dizer, para tirar. Tu não achas que muitas vezes as pessoas se afastam porque não tem uma certa intimidade com a liderança de falar qual é o problema que ela tem, ou às vezes não tem aquela confiança por se expor e ela acaba por se fechar ou tem vergonha e prefere estar em casa do que não resolver os problemas delas? Sim, isso é verdade, mas também tem um ponto aí que eu também estou na parte de liderança e sei como é. Porque há líderes que tu podes chegar para ele e dizer assim, pastor, ou líder, ou seja o que for, qual é o título, não importa o título. Há uma coisa aqui na igreja que eu estou vendo que não gostei. E o líder, eu quero que quem está em casa e é líder sabe aquilo que eu estou falando, independentemente de assumir ou não. Quando um crente, uma ovelha, um membro da igreja vem falar connosco e nos fala a verdade, nós sabemos dentro de nós que ele está a falar a verdade. Só que nós não queremos assumir. Assumimos aquele estado assim de autoridade que nós somos, quem é você para me dizer alguma coisa, quem é este irmãozinho para me chamar a atenção, quem é esta irmã para me dizer qualquer coisa. Eu lembro de uma vez que eu estava, por assim dizer, e estou falando, estava na igreja pregando, mas estava perdendo o meu primeiro amor. E eu não tenho aqui nenhum problema em dizer isso, estava perdendo o meu primeiro amor. A minha vida devocional não estava igual, a minha comunhão com Deus não estava igual, ou seja, pregar eu pregava igual, porque o talento está dentro, não é? E pregar para mim é um talento que Deus me deu. Eu posso pregar a qualquer momento, a qualquer hora, porque foi uma graça que Deus me deu, não é? Mas eu sabia dentro de mim que a minha condição é como tu estavas dizendo, estava-se perdendo aos pouquinhos, não é? E eu lembro que uma irmã veio ter comigo e disse-me assim, apóstolo, eu tive um sonho consigo assim, e no sonho queria dizer que eu estava mais ou menos perdendo o primeiro amor, os primeiros princípios, e quando ela falou, eu disse assim, eu tenho agora dois tipos de reação, dizer assim, irmã, esse sonho não veio de Deus, ou assumir, não, mas é verdade, ou assumir realmente a verdade, dizer assim, não, irmã, este sonho é de Deus. E eu disse, irmã, esse sonho veio de Deus, eu preciso realmente, e fiquei assim diante dela, eu preciso realmente me arrepender e voltar ao meu primeiro amor. E graças ao sonho dessa irmã
e eu ter entendido e assumido a minha condição, é que eu aceitei. O que acontece, tu estavas falando, muitas pessoas vão se abrir com o pastor, dizer assim, ó pastor, eu estou ferido, ó líder, estou ferido por uma coisa que você me fez, ou uma coisa que eu vi de errado na igreja. E aí logo o líder tem duas opções também. Ser humilde como Jesus foi, Jesus lavou os pés aos discípulos, Jesus mostrou humildade, ou seja, ele se inclinou, ele pegou na toalha, ele lavou os pés aos discípulos. Jesus foi o nosso maior exemplo. Quem quer ser o maior entre vocês, seja esse o vosso servo. E isso falta na liderança. E eu creio que muitas pessoas não conversam com os líderes com receio que eles tenham atitude de sou chefão aqui, não é? E também é interessante que os líderes também têm que ter alguém para quem recorrer. Sim. Agora, tem que ter um pai espiritual. Agora, isso. Imagina, se um líder tá assim e ele é o top da igreja, com quem que ele vai recorrer? Sim. Como é que ele vai fazer? Porque há certas coisas que não se pode fazer sozinho, que precisa da ajuda, não é? E isso que estavas a falar da humildade de se ter é o que atrapalha muitas vezes isso acontecer. E a ovelha sabe sempre quando o líder vai ajudar, ou vai se retrair, ou vai aceitar a crítica, ou vai ouvir, entra a 100 e sai a 120, não é? E também tem aquelas pessoas que partilham demasiado, não é? Com os pastores, não é? Sim, tem que haver um equilíbrio em tudo, não é? Eu imagino as coisas que se passam no escritório. Eu tenho aqui alguns casos interessantes, mas vamos deixar para outra semana. Senhora, abençoa a Ellen. Eu perdi, eu tava pensando à frente. E as pessoas hoje têm uma definição um pouco atrapalhada do amor, não achas? O amor, igual nós falamos na semana passada, o amor é pra ajudar, pra abraçar, mas também é pra corrigir. E muitas pessoas não aceitam ser corrigidas porque não é amor, não é? Ele me odeia, não é? Tem aquele complexo. Dá uma branca tremenda. Bom, vamos orar pela branca dela, não é falta do primeiro amor. Mas dizendo ela, tu estava falando que a ovelha conhece sempre o pastor. E sabes que por um tempo os líderes pensaram, e pensam ainda alguns, que nós podemos enganar as nossas ovelhas. Nós podemos estar sem unção, sem santidade, sem vida com Deus, em pecados sem ninguém saber, ocultos, não é? E podemos, por assim dizer, chegar diante da igreja, aparentar que está tudo bem, e pensamos que as pessoas vão, por assim dizer, peço perdão pela palavra, não é? Mas vão engolir aquilo. Mas a Bíblia diz no livro de João que as ovelhas conhecem o pastor, mas conhecem para o bom e para o mau. Elas sabem quando o pastor está bem, quando o pastor não está menos bem. Quando eu digo pastor, estou falando do líder. Então, eu creio, Ellen, que a igreja precisa reconhecer o seu estado, e vou-te dizer algo, a começar pelos líderes. Porque quando a igreja começar a ver os líderes a assumirem, eu preciso me arrepender. Porque no livro de Joel diz assim, arrependei-vos, ó vós sacerdotes. Então, o arrependimento começa pelos sacerdotes, pelos líderes. Eu creio que quando a igreja começar a ver os líderes a buscarem o primeiro amor, a arrependerem-se, a pedir perdão a um irmãozinho que se senta lá na igreja, ó irmão, peço perdão porque muitas vezes eu não lhe dou atenção, muitas vezes eu não quero saber de si, muitas vezes, ser sincero, muitas vezes eu tenho pouco tempo para conversar consigo e você merece o meu tempo. Então nós temos que, o primeiro amor é nós darmos valor a qualquer pessoa que se sente na igreja, independentemente da classe social, independentemente do dízimo, do tamanho do dízimo, se é pouco, ou se não é nada, ou se ela não oferta, se não semeia. Então temos que voltar ao primeiro amor. Esse tema toca muito comigo, de voltar ao primeiro amor, porque eu tenho muitos amigos e muita gente que eu lido que não está mais na igreja, e sempre mexe muito comigo falar sobre o amor, porque as coisas que Jesus fez naquela altura foi tudo por amor, e a gente tem tanta coisa para fazer ao nosso alcance, não é, para evitar certo tipo de coisa, e nós não fazemos. Então falar sobre isso sempre mexe comigo, falar sobre o amor de Jesus e sobre voltar o primeiro amor, porque não é fácil, não é fácil, não é simplesmente você ir na igreja e chegar e ajoelhar que acontecem as coisas, não é simplesmente você falar com uma pessoa que flui. O primeiro amor é um passo que nós temos que ter. Continua para o próximo, né?